E a vocês que estão se batizando hoje é o culto especial para você. Amém, meus irmãos? Agora, quantos aqui creem que a palavra de Deus é poderosa para falar aos nossos corações nessa noite? Então, sabe, eu preparei algo pensando nesses irmãos. Mas eu falei, não, mas nós não podemos também só pregar para eles. Eu creio então que o que o Senhor tem para nós, na verdade, aplica a todos nós. Que um dia tomamos a nossa decisão. Que um dia tivemos uma experiência com Cristo. Uma experiência de salvação. Uma experiência de o Senhor entrar nas nossas vidas. Quantos têm fome da palavra de Deus nessa noite? Amém? Por um momento então, vamos, aquieta agora. Eu gostaria que cessasse a movimentação. Com seus olhos fechados, diga assim, nesta noite: Espírito Santo, eu abro meu coração. Eu tenho fome de Ti e da Tua palavra. Fala comigo. Dai-me espírito de sabedoria. Enche o meu coração da Tua palavra. Senhor Jesus, eu creio que a Tua palavra é poderosa para transformar a minha vida. Amém e amém. Glória a Deus. Só para os irmãos não ficarem ansiosos aí, principalmente você que vai se batizar, nós teremos um momento agora, a palavra, e ao final, assim que nós terminarmos, nós vamos orar com os irmãos, aqueles que já estão programados. Nós estamos, na verdade, hoje, irmãos, importante você se alegrar com isso, nós estamos concluindo uma etapa que nós começamos ali em setembro, outubro, quando nós começamos a preparar as casas de milagres. Quando nós começamos a orar pelas casas de milagres, a pensar nas casas de milagres, nós iniciamos um tempo de evangelismo. E aí nós fizemos as casas de milagres. Muitas pessoas se renderam a Cristo, entregaram sua vida para Jesus, e muitas delas decidiram pelo batismo. Então hoje, nessa celebração, nós estamos concluindo, esse período, neste ano, de evangelismo mais específico nas nossas células. Então a célula, principalmente, que está tendo pessoas sendo acrescentadas, batizando hoje, é um motivo de muita alegria para você. Deve ser, pelo menos deve ser essa. Por isso, se é a alegria de uma célula, é a alegria nossa como igreja. Amém, irmãos? Então nós vamos ter, após a palavra, um momento de testemunhos, onde nós vamos ouvir aqui, alguns irmãos que vão se batizar, dando o seu testemunho do que Deus está fazendo, fez, e também testemunho daquele que serviu. Nós temos irmãos com testemunhos de servir na igreja, servir na casa de milagres, o que foi importante para ele esses dias que se passaram, amém? Então nós vamos fazer isso no final, e depois, nossa Caverna Music, a banda vai subir aqui, nós vamos celebrar juntos, e vamos ter o momento do batismo nas águas, amém? Então agora, aquieta aí a sua alma, cessa a movimentação, fala assim comigo: a plena salvação de Deus. Será que é possível? Todos estão enxergando ali? Amém? Está um pouco claro, mas creio que vai dar para os irmãos verem. Eu preparei então esse PowerPoint. Quem está aí? É a Raíza, né? Raíza, à medida que eu vou falando aqui, tu consegue acompanhar aí, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Para você que não trouxe a Bíblia, eu projetei, está na projeção. Se você pode acompanhar na tela, ou se não, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele usa uma alegoria, ele usa uma ilustração do Velho Testamento para falar a respeito de alguns princípios espirituais que se aplicam na vida do cristão hoje. Aleluia. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Diga assim: todos foram batizados na nuvem e no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diga, a pedra é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Diga assim, exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Mais uma vez, diga, como exemplo. Foram escritas para advertência nossa, de todos nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Amém, irmãos? Você crê que essa palavra então é para nós? Amém? Meu assunto com os irmãos nessa noite, eu gostaria aqui que os irmãos me dessem 25, 30 minutos. Então ouça com ouvidos de ouvir, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, tem uma palavra para você. A plena salvação de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim, ó, Deus tem para mim e para você uma salvação completa, uma salvação plena. Amém? Agora, muito mais do que simplesmente tirar o povo do deserto, do Egito, conduzindo-os pelo deserto, Deus queria muito mais do que levar eles para uma terra prometida. Deus queria conduzi-los para Deus, para Ele, para si mesmo. Essa sempre foi a vontade de Deus. Agora, para aqueles que não conhecem ainda a alegoria, para você que está se batizando hoje, existe no Velho Testamento, no livro de Êxodo, um evento histórico que fala ao nosso respeito. O povo estava escravo de Faraó no Egito. Deus enviou Moisés como libertador, e o povo então saiu do Egito, andou pelo deserto e foi para a terra prometida, Canaã. Quantos conhecem então essa história? Amém? Mais do que conduzir o povo para a terra prometida, Deus queria conduzir o povo para si mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, versículo 3. Olha o que diz: subiu Moisés a Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Diga assim: o Senhor nos fez chegarmos a Ele. Amém? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é só simplesmente tirar você de um lugar e colocar em outro, é tirar você de um lugar e trazê-lo para si. Deus quer cada um de nós que nos acheguemos a Ele. Deus nos quer próximo a Ele, Deus nos quer com Ele. Diga amém. Então, não era suficiente sair do Egito. O Egito precisava sair dele, precisava sair do povo. O Egito simboliza o mundo que todos nós nascemos, e mais do que sair do mundo. Pastor, o que é sair do mundo? Hoje, na decisão de vocês estão morrendo para o mundo. Não que vocês vão sair do mundo. Jesus falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas sabe o que é morrer para o mundo? É o que o apóstolo João disse: filhinhos, não seja amigo do mundo, porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas o amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Não é porque você agora tem que ser inimigo dos seus colegas, inimigo dos seus familiares que não conhecem a Cristo. O que acontece é que o Senhor está trazendo vocês para uma nova posição. E nesta nova posição que nós um dia entramos, nós não podemos mais nos adequar
a forma deste mundo. Diga amém. Não vos conformeis com este século, não vos coloque na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para você experimentar vontade agradável, perfeita de Deus, não é só sair do mundo, mas é o mundo sair de dentro de você. Então Deus não queria só tirar o povo do Egito, Deus queria que o Egito saísse de dentro do povo. As provas que Deus colocou no deserto era para conduzir o povo a um relacionamento vivo com Deus, se aproximar de Deus. É provável que eu e você possamos testemunhar para esses irmãos que estão se batizando hoje, de que muitas vezes nós passamos por provações. Alguém aqui já passou por provação? E às vezes a religião aí fora vai falar o quê? É porque Deus castiga, é porque Deus está querendo saber como é que você está. Porque Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Mas não é bem por aí. As provações, na verdade, vêm para nos colocar mais próximo a Deus, vêm para colocar o nosso coração mais inclinado a Deus. Nós precisamos passar por, às vezes, provações que nem é mesmo Deus que coloca, é a vida que coloca para nós, mas que nestas horas nós possamos responder corretamente e estreitar ainda mais nosso relacionamento com o Pai, estreitar ainda mais nosso relacionamento com Deus. A salvação plena de Deus envolve Páscoa e Mar Vermelho. Diga assim: Páscoa e Mar Vermelho. Para isso eu vou contar então um pouquinho da história para você, bem rápido. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava lá vivendo com seu sogro, não vivia mais no Egito. E Deus chamou Moisés e falou assim: agora você vai libertar o meu povo. Você vai a Faraó e vai falar: Faraó, o eu sou me enviou para que você deixe ir o meu povo. Ouça-me. Então, claro que isso envolveu muitas demandas, as pragas vieram, mas no final, a 10ª praga inclusive, no final, Faraó não deixou o povo ir. Faraó é um símbolo de Satanás, é um símbolo do diabo. E lá no final, o Senhor falou: olha, você endureceu até aqui, mas pode falar para ele, Deus falando para Moisés, pode falar para Faraó, que se ele não deixar o meu povo ir, eu vou vir sobre o Egito e vou ferir os primogênitos dos egípcios. Toda casa, aonde houver o primogênito, o anjo da morte vai passar e vai ferir. E o povo então, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, talvez Moisés ficou com medo e falou: mas e nas nossas casas? O Senhor falou: mas sobre a casa de vocês, ouça-me, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro. Olha o cordeiro aqui, milhares de anos antes de Cristo. Vocês vão matar um cordeiro sem defeito, vão pegar o sangue desse cordeiro e passar sobre os umbrais das portas. À meia-noite o anjo da morte virá, e sobre a casa que houver o sangue sobre a porta, ele vai passar, ele vai passar, ele vai Páscoa. Ali foi estabelecida a Páscoa. Páscoa é passagem em hebraico, passagem. Sobre a casa do povo de Deus, que havia um cordeiro morto e o seu sangue na porta, houve salvação, não houve condenação. Diga amém. Então a plena salvação de Deus envolve a Páscoa, que é livramento da condenação. Mas depois disso, o povo então, Faraó morreu, inclusive o seu primogênito, e os primogênitos de todo o Egito. E ele então liberou o povo. E o povo então saiu pelo deserto, libertos. Mas quando eles estavam no caminho do deserto, Faraó pensou: o que eu fiz? Faraó então se arrependeu da decisão de ter libertado o povo. Falou: junta aí, general, pega os cavalos, vamos pegar os soldados, vamos atrás desse povo. Ouça-me. Eles tinham sido livres da condenação de Deus, mas agora Faraó foi atrás deles.
E quando o faraó chegou até eles, Deus operou um milagre extraordinário. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou pelo Mar Vermelho, e quando o exército de faraó estava passando, Deus fechou as águas e o povo foi salvo através das águas. A plena salvação de Deus envolve a Páscoa, mas também envolve o Mar Vermelho. Por quê? Porque essas duas coisas são símbolos para nós. Através da Páscoa nós somos salvos da ira de Deus, mas através do Mar Vermelho nós somos salvos da opressão de Faraó. Sabe, meus irmãos, essas duas experiências todos nós precisamos ter. Muitos, infelizmente, passam pela Páscoa, mas não saem do Egito. Passam pela Páscoa, são salvos da condenação eterna, mas eles continuam escravos da opressão de Faraó. O que é isso, pastor? Trazendo para os nossos dias hoje. A salvação é pela graça mediante a fé. Deixa eu falar algo para você. Você não precisa batizar para ser salvo. Se eu falar para você que você precisa batizar para ser salvo, então a salvação envolve uma obra. Quantos concordam comigo? Se você não fizer, não tem salvação. A salvação não é pelo que você faz, a salvação é pelo que o Cordeiro fez. Agora, uma vez que você crê, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, aí ó, quem crer e for batizado. Então se o cara não for batizado, ele vai ser condenado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Quem porém não crer está condenado. Diga assim: a salvação é pela fé. Salvação é pela fé. Agora, uma vez que você creu, é importante que você dê a resposta do batismo. Então o que é o batismo? O batismo é a reação daquele que creu. O batismo é como o ato de se casar com a sua mulher que você é apaixonado. Você está apaixonado por uma mulher. Você diz que quer passar o resto da sua vida com ela. Você diz que quer que ela seja mãe dos seus filhos. Você quer se envelhecer, que vocês envelheçam juntos. E aí ela fala: então vamos casar. Aí você diz: não, casar não. O seu amor passa a ser duvidoso, questionável. Porque se você realmente ama, se você é realmente apaixonado por ela, se é legítimo esse desejo seu de que ela seja mãe dos seus filhos, que vocês envelheçam juntos, consequentemente você casa. A decisão de casar é uma decisão de aliança, é uma decisão de compromisso. Quando você decide pelo batismo, você entra no compromisso com o Senhor. Mais do que cantar para o Senhor, mais do que orar ao Senhor, mais do que falar: Jesus, eu te amo. Ele falou, Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, me obedece. E quem diz que nós devemos batizar, foi Ele. Quantos estão comigo aqui? Então, o ato de descer as águas é uma obediência por amor àquele que nos amou primeiro. Quando você decidiu pelo batismo nas águas, você estava respondendo como quem diz: o Senhor fez tanto por mim, o Senhor me amou tanto, e agora Ele está falando que para eu responder a esse amor, eu preciso me batizar? Claro que eu vou me batizar. É isso que a sua decisão hoje está falando. Essa é a decisão de quem creu no Evangelho. Essa é a decisão de quem creu na obra da cruz. Todo aquele que crê no Evangelho se batiza. Se você diz crer e não se batiza, a sua fé é questionável. Assim como o amor daquele homem passa a ser duvidoso, a fé de quem diz crer em Jesus, mas não quer se batizar, também é duvidosa. Quem sou eu para dizer se você é salvo ou você não é? Só estou me referindo a, ela passa a ser questionável. Porque quem crê, batiza. Diga amém. Então, nesta compreensão da plena salvação de Deus, gostaria de mostrar para você que a Páscoa simboliza a nossa salvação da condenação do inferno. A Páscoa simboliza o dia em que você creu
no Cordeiro que tira o pecado do mundo. No dia que você creu em Jesus, Páscoa veio sobre a sua vida. Mas quando você cruzou o Mar Vermelho, simbolizado pelo batismo nas águas, você foi liberto da opressão de Satanás, que é Faraó. Os irmãos estão me entendendo? Essas são duas experiências que todos nós precisamos ter. Paulo colocou essas duas experiências aqui nesse capítulo. Ele chamou de batismo no mar e agora batismo na nuvem. O que é isso, pastor? Batismo no mar e batismo na nuvem. Batismo no mar aponta para a ruptura com o passado. Como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas se fizeram novas. Tudo se faz novo nas nossas vidas. Quantos tiveram uma experiência aqui de ter uma velha criatura e uma nova criatura dentro de você? Você tem essa experiência? Eu tenho essa experiência. E eu sei que eu não sou o único, nós temos essa experiência. Eu tenho experiência em mim de ter um velho Guilherme aqui. Esse velho Guilherme é o Guilherme que andava nos caminhos tortos, que tinha os seus pés tortos, que era incrédulo, que era arrogante, pecador. Esse é o meu passado. Mas teve um dia que eu me encontrei com Jesus, Ele se revelou a mim, Páscoa veio sobre mim. E essa ruptura aconteceu, e agora existe um novo Guilherme que tem um coração quebrantado, que quer servir a Deus. Então existe em nós uma experiência, essa experiência é a experiência do batismo no mar, quando você rompe com esta velha criatura que você estava e era até hoje. Mas a Bíblia diz também que há o batismo na nuvem, porque a partir de agora você pode ser conduzido por uma outra voz. Esta voz é a voz do Espírito Santo. A nuvem simboliza o Espírito Santo. O dia em que você entregou a sua vida para o Senhor, o dia em que você, batizando, se rendeu a Cristo, entregou a sua vida para Jesus, este dia, o dia de hoje, vai ficar marcado, ali não só no seu calendário, mas vai ficar marcado na sua história, como o dia onde havia o velho e o novo. Assim como tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, assim como nós temos os anos antes de Cristo e depois de Cristo, vai haver agora o antes e depois de cada um de vocês. Amém? Neste depois, nesta nova vida, tem uma voz agora que nós precisamos ouvir. Essa voz é a voz do Espírito. O homem no deserto, no Egito, não segue a voz do Espírito. O homem no Egito, escravizado por Faraó, não ouve a voz do Espírito. Mas uma vez que você rompe com o Egito, você pode ouvir a voz de Deus. Você é guiado pela nuvem, diga amém. Primeira coisa é a ruptura então com o mundo. A ruptura com o mundo nos fala do batismo no mar. Deus quer que você rompa com pelo menos 3 coisas que o Egito colocou em você. Você nem percebe, mas você está aqui hoje e o Egito formou algo em você, assim como formou em mim. O Egito formou algo em nós. O Egito tem voz de Faraó. Lá no Egito tem a voz dos ídolos. Lá no Egito tem voz de muitas mágoas. Isso é o que o mundo faz. Isso é o que o Egito fez. Nas nossas vidas nós podemos testificar muito, se não tudo, dos seus valores, dos seus conceitos, dos seus princípios. Você aprendeu ouvindo o Faraó. Você aprendeu ouvindo as mágoas. Você aprendeu ouvindo ali às vezes a sua mãe, a sua avó, que até com boa intenção, querendo te amar, mas cheio de mágoa, trouxe um peso sobre a sua vida. Aquilo ali criou uma identidade em você, criou uma cultura em você, acima de tudo criou uma mentalidade em você.
E Deus quer que nós rompamos com essa mentalidade do Egito, diga amém. Os murmuradores, o apóstolo Paulo diz, eles estavam lá. Aonde você acha que eles aprenderam a murmurar? Interessante que, quando eles murmuravam, sabe uma das coisas que eles murmuraram? Eles murmuraram sobre a comida. Olha que coisa mais, parece que banal. Teve uma hora que eles estavam no deserto, já tinha passado um tempo, e eles falaram: ai, que saudade das cebolas, dos melões, dos pepinos, dos alhos que nós comíamos no Egito. Porque comida na Bíblia é espiritual. Você, meu querido irmão, até hoje tinha um tipo de comida. Esta comida gerou em você, como gerou em todos nós, um perfil, uma mentalidade, um tipo de vida. Então Deus não quer só nos tirar do Egito, Ele quer tirar o Egito de dentro de nós. Nós vamos ver no final que a maneira com a qual Deus tira o Egito de dentro de nós é mudando a nossa dieta. O que nós comíamos, agora nós não comemos mais. Se antes você era como o filho pródigo, que estava comendo lavagem de porco, Deus não quer simplesmente fazer de você alguém bonitinho, limpinho, vivendo no chiqueiro. Ele quer tirar você do chiqueiro, para que você não coma mais lavagem. Porque o Senhor quer mudar a sua dieta, aquilo que você se alimenta. Os nutricionistas, os médicos, vão falar isso um dia você for numa consulta. Você é aquilo que você come. Cuidado com o que você está comendo. Como é que está a tua alimentação? Como está a sua dieta? Se você só come X, se você só come porcaria, provavelmente você vai ter problemas na saúde. Quando você está me entendendo? Eu estou falando de algo físico, natural agora. Mas espiritualmente também não é diferente. O Senhor, Ele para nos transformar, Ele nos transforma de dentro para fora, mudando aquilo que nós estamos nos alimentando. Essa é a primeira ruptura. A segunda tem a ver com entrar em uma nova vida. É o batismo na nuvem. O batismo na nuvem é o batismo dos eleitos. Todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Todos aqueles que vão se batizar, erga suas mãos. Erga suas mãos bem alto. Você que vai se batizar hoje. Diga assim: eu não escolhi Deus. Diga bem forte: eu não escolhi Deus. Ele me escolheu. Diga: eu sou eleito de Deus. Amém? Nós somos eleitos de Deus. Quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos elegeu, quando o Senhor nos tirou, foi Ele que nos tirou. Ele nos conduziu e sempre quer nos conduzir. O Senhor não vai tirar você do Egito e te largar na chapada. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Ele quer te conduzir. Ele quer que você seja guiado por Ele. Essa é a vontade de Deus. Existem dois espíritos no mundo. Existe o Espírito de Deus, mas existe o espírito caído, o espírito de Lúcifer. Esse espírito é contra Deus. Até hoje, quer você queira, quer não, se você não estava ouvindo a voz do Senhor, você estava debaixo de outro espírito. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe em cima do muro. Não existe neutralidade. Quando você não é decidido por Cristo, você está contra Cristo. Mas uma vez que você decide por Cristo, você passa agora a estar debaixo de um outro Espírito, o Espírito Santo de Deus. Neste Espírito não há mais lugar para coitadismo. Seguindo este Espírito, não há mais lugar para vitimismo. Não há mais lugar para aquela postura de: quem sou eu? Coitado de mim, não sou nada, não sou ninguém. Sou um escravo, simples escravo, mero escravo. Um dia você era escravo lá no Egito, mas Deus te libertou para te fazer príncipe. Príncipe e princesa. Autônomos. Donos do seu destino. Essa é a vontade de Deus. Te dar liberdade. A palavra do Senhor diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se o Senhor te libertar, verdadeiramente você será livre. Não pense, irmãos, talvez você está nos visitando hoje, e o conceito de liberdade que o mundo às vezes quer ensinar para nós, principalmente para os nossos jovens, é um conceito de viver a liberdade, curtir a vida. Quem é livre é quem não deve satisfação para ninguém. Quem é livre é quem sai sexta-feira para balada e usa todo tipo de droga e não volta para casa na sexta nem no sábado. Vai aparecer quem sabe no domingo. Aí você pergunta, por que você vive assim? Porque eu sou livre. Livre nada, você é escravo, tanto que você não consegue ficar sem. Mas se o Filho vos libertar, você será livre. A verdadeira liberdade está em seguir a nuvem. A verdadeira liberdade está em ouvir a voz do Espírito. Diga amém. E por fim, eu encerro com isso. Alimentados e saciados. Diga assim, quando Deus quer transformar a vida de alguém, Deus muda sua alimentação. Foi isso que Deus fez com aquele povo no Egito, ou melhor, já no deserto, já saindo do Egito, e é isso que Deus faz conosco. Então preste atenção, meus irmãos, estou encerrando. Preste atenção. Todos nós aqui estávamos impregnados com os temperos do Egito. Todos nós estávamos como, sabe quando você come uma comida forte e você fica por horas dando aqueles arrotos, desculpa a expressão, que você fala, lembrei o que eu comi 10 horas atrás. Lembra disso? Tem gente que está seguindo a Jesus, ouça-me. Ele está seguindo a Jesus, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos, desculpa a expressão, mas ele está dando o arroto do tempero do Egito ainda. Sabe por quê? Porque ele saiu do Egito, mas de alguma forma o Egito não saiu de dentro dele. Ele ainda levou na mochila os alhos, os melões, as comidas que os egípcios comiam. Este não vai ser o seu retrato, filho. Vocês comeram da comida que o mundo podia oferecer. Uns mais, outros menos. Fiquei muito feliz. Cadê o Rafael? Rafael Ribeiro, Rafael abençoado. Está ali. Como é que é o nome do seu avô? Tarci? Tarci? Darcy. Quantos anos? 81 anos. Quantos anos você tem, filho? Não sei, vocês dois aí, aqui da frente. 12. Muito bom nós vermos isso. Nós temos alguém de 12 anos tomando a sua decisão. E nós temos um senhor de 81 anos tomando a sua decisão. Aleluia.